Shalom, igreja, shalom, povo do avivamento. Também quero cumprimentar você que nos acompanha através dessa transmissão, nesta tarde de sexta-feira. Que presença gloriosa, que momento extraordinário, como é bom estar na casa de Deus. E eu tenho certeza que aí onde você está, o Senhor vai manifestar a sua glória, o Senhor vai manifestar o teu poder. Se prepare, porque é tarde de vitória, é tarde de milagre, é tarde de bênção. Nós estamos dando sequência nessa poderosa campanha, Igreja de Joelhos e Família de Pé. Oh glória! Todos já pegaram? Todos que estão aqui presencialmente já pegaram esse tapetinho? Já pegaram? Pegaram? Glória a Deus! Que bênção. Se você não pegou, ao término do culto, você pegue para você levar para a tua casa, tá bom? Glória a Deus. Igreja de Joelhos e Família de Pé. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepare, porque Deus vai alcançar a tua casa, a tua família. Deus vai fazer milagres extraordinários em nome de Jesus. E nesta tarde eu tenho certeza que Deus tem uma porção poderosa para liberar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento, aos que estão aqui presencialmente, por favor. Glória a Deus. E eu gostaria de pedir que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14. Ezequiel, capítulo de número 14. Eu estava estudando e buscando a Deus acerca de uma palavra para ministrar, e o Senhor falou comigo de uma forma muito poderosa, através desse texto de Ezequiel, capítulo de número 14, no versículo 14. Glória a Deus. Vamos ler o texto? Diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom, Senhor, poder ter o privilégio de estar aqui no teu altar, de estarmos aqui presencialmente. Também, Senhor, de estarmos em concordância com centenas e milhares de pessoas que nos acompanham através das redes sociais, agora ao vivo também, aqueles que acompanharão, Senhor, mais para frente, num outro momento, que a tua glória possa, Senhor, visitar cada um de nós, que a tua unção possa nos, ó Deus, mudar a nossa história. Nós temos declarado, Senhor, que quando a tua igreja se coloca de joelhos para orar, quando a igreja se dispõe a orar, a buscar a tua face, o Senhor opera o sobrenatural, o Senhor opera de uma forma extraordinária. Senhor, vai visitando as famílias, vai visitando os corações de pedra, vai visitando, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, vai visitando, Senhor, aquele que necessita de uma porta aberta. Eu quero declarar que a porta se abra nesta tarde, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, manifesta, Senhor, em nome de Jesus, a tua virtude no meio do teu povo. Deus de poder e graça, a tua palavra diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o teu agir no meio do teu povo. Eu quero repreender toda opressão, eu quero repreender toda investida de Satanás e seus demônios. Eu quero repreender tudo aquilo que se opõe a este culto, tudo aquilo que se opõe ao teu propósito na vida do teu povo, seja paralisado, repreendido, manietado e ordenado para o mais profundo do abismo, sem direito a retorno. Senhor, nós paralisamos todo principado, potestade, toda hoste espiritual da maldade. Nós repreendemos também, Senhor, todo demônio que se opõe à comunicação, ó Deus, fazendo com que a internet fica instável. Nós repreendemos agora o príncipe da potestade do ar e declaramos, Senhor, que haja a bênção do Deus de Israel e haja uma conexão direta, Senhor, entre os céus e a terra, entre os céus e este lugar aqui na Avenida Santo Amaro 2587. Manifesta a tua glória, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus, que bênção. Queridos, o profeta Ezequiel, ele foi levantado num tempo
onde o povo estava vivendo dias extremamente difíceis na face da terra. A palavra do Senhor diz que o povo havia sido levado cativos à Babilônia, Jerusalém estava destruída, o povo estava distante da presença do Senhor, praticando apostasia, sincretismo religioso, o povo estava completamente perdido, completamente desconectado da presença de Deus, e por isso Deus permitiu que os inimigos se apossassem dele, e eles foram então exilados a Babilônia, e eles estavam ali sendo humilhados, e ali na beira do rio Quebar, a palavra do Senhor diz que eles estavam sendo extremamente afrontados, a ponto dos inimigos olharem para eles e falarem assim: ei, nós que trouxemos vocês cativos, nós queremos ouvir uma canção, cante para nós uma daquelas canções que vocês cantavam em Sião. Olha que afronta, queridos, os inimigos não pediam qualquer canção, os inimigos pediam justamente uma daquelas canções que eles cantavam em Sião, e eles começaram a sentir saudade, eles começaram a quebrantar o coração, e ali no Salmo de número 137, nós podemos ver o tamanho da humilhação, da afronta que aquele povo estava passando, o povo que foi chamado para triunfar, um povo que foi chamado para herdar a terra da promessa, um povo que foi chamado para viver numa terra boa, numa terra que mana leite e mel, estavam agora completamente distantes da presença do Senhor, desconectados de Deus, completamente distante do propósito de Deus para as próprias vidas. E nós estamos vivendo uma geração, queridos, semelhante a essa. Uma geração onde as pessoas pouco se importam com o que diz a palavra de Deus. Uma geração onde as pessoas estão completamente distantes da presença de Deus. E nós estamos aqui, queridos, na igreja. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem guardado aqueles que não se dobram a Baal e não beijam a sua face. O Senhor tem guardado um povo remanescente, um povo que crê no poder da oração, um povo que acredita no poder de Deus, um povo que ainda prioriza estar na casa de Deus. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. E nós temos enfatizado nessa campanha o poder da oração. Uma igreja de joelhos é uma igreja que vive resultados extraordinários. Uma igreja de joelho é uma igreja que vive as bênçãos do Deus de Israel. Mas, queridos, para que nós possamos permanecer debaixo da bênção de Deus, eu não tenho dúvida que a glória de Deus vai te tocar, eu não tenho dúvida que o milagre do Senhor vai te visitar nesta tarde, mas que para nós permanecermos no ambiente da bênção e no ambiente do milagre, existem algumas características, existem alguns posicionamentos, existem algumas atitudes, para que nós possamos ser relevantes nessa geração, para que nós possamos colher, aleluia, aquilo que a nossa oração está gerando, para que nós possamos permanecer dentro da bênção do Senhor. Quantas pessoas, queridos, nós temos visto, que elas até vêm para este lugar, e quando chegam aqui, elas são tocadas pelo poder de Deus, elas são tocadas pela bênção do Senhor. Algumas delas têm até testemunhos para contar extraordinários, mas poucas conseguem permanecer no ambiente da glória, e logo, aquela bênção que veio sobre a vida delas, elas são facilmente roubadas. Por quê? Porque são pessoas que não têm um posicionamento correto diante da presença de Deus. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 14, no versículo 14, o Senhor, ele traz 3 referências extraordinárias. O Senhor fala que no meio de uma geração corrompida, ele traz o nome de 3 pessoas. Eu achei tão interessante isso. Às vezes a gente lê a Bíblia tantas vezes e a gente passa batido por alguns versículos, mas quando eu li esse versículo, essas referências que o Senhor trouxe para Ezequiel, dizendo: olha, Ezequiel, ainda que estivesse no meio de vós esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, o próprio Deus dando testemunho destes homens, homens que alcançaram o favor de Deus, homens que alcançaram uma presença tão poderosa da parte de Deus, que eles foram destacados aqui em Ezequiel capítulo 14, versículo de número 14. E eu gostaria de destacar, queridos, nesta tarde, antes de nós orarmos, daqui a pouquinho nós vamos levantar um clamor, daqui a pouquinho nós vamos vir todo mundo aqui para o altar, porque é tarde de oração, é tarde de bênção, é tarde de vitória, mas eu gostaria que antes de nós orarmos, que nós entendêssemos um pouquinho sobre algumas características destes homens, que o próprio Deus trouxe a Ezequiel como referência. Quantos acham importante isso?
Dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus, eu também acho extremamente importante. A primeira referência que Deus trouxe aqui a Ezequiel é Noé. A Bíblia diz, ainda que estivessem no meio dela, Noé. Olha que coisa interessante. Deus fez questão de destacar a vida de Noé, o posicionamento de Noé para Ezequiel. E dentre várias características desse homem chamado Noé, eu gostaria de destacar algumas. Primeiro, Gênesis capítulo 6, versículo de número 9, a palavra do Senhor diz assim, Noé era justo e íntegro. Oh glória! Queridos, para nós permanecermos no ambiente do milagre, para nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos cuidar do nosso caráter, nós precisamos cuidar do nosso posicionamento, nós precisamos cuidar, aleluia, da forma como nós nos comportamos, porque estamos vivendo numa geração completamente corrompida, onde parece que o certo é ser errado e o errado é ser certo, parece que os valores estão completamente invertidos. As coisas que há 20 anos atrás eram um absurdo, hoje já são extremamente comuns. A geração que nós estamos vivendo é uma geração extremamente delicada, mas nós precisamos ser como luzeiros, nós precisamos ser como luz resplandecente, como está escrito no livro de Filipenses, a palavra do Senhor diz que nós devemos resplandecer numa geração corrompida. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós queremos, aleluia, colher os resultados da oração, nós precisamos ser justos e íntegros diante de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. Perceba que não é qualquer oração. Perceba que não é a oração de quem está completamente desconectado da presença de Deus. É a oração de um justo. É a oração de quem tem um caráter íntegro. É a oração de quem tem integridade diante de Deus. É a oração de quem tem reverência diante de Deus. É a oração de quem zela pela presença de Deus. Se tem uma característica poderosa aqui na vida de Noé, que o próprio Deus declara sobre a vida dele: Noé era justo e íntegro diante da presença de Deus. Quando o Espírito Santo, querido, sonda o teu coração, ele espera contemplar essas características, integridade no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. A segunda característica na vida de Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 9 ainda, a palavra diz, e Noé andava com Deus. Olha que coisa interessante, dona Miriam. A palavra do Senhor diz que Noé era íntegro e justo, mas também no mesmo versículo a palavra do Senhor diz assim, e Noé andava com Deus. Queridos, para nós termos uma vida triunfante, nós precisamos largar essa história de sermos como mendigos espirituais. Tudo que a gente faz precisa, estar dependendo de outras pessoas, quando na verdade Deus quer ter intimidade conosco. Noé andava com Deus. Não tinha intermediário entre Deus e Noé. Noé era alguém íntimo de Deus. Noé tinha intimidade com o Senhor. E para que nós sejamos relevantes, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, para que a nossa família seja alcançada, para que os nossos amigos sejam alcançados, eles precisam contemplar em nós o bom perfume de Cristo, a intimidade com Deus. Queridos, nós somos a noiva. Qual é o noivo que não quer ter intimidade com a noiva? Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar a presença de Deus. É claro que estamos aqui num culto onde estamos buscando resultados de conversão na nossa casa, de conversão na nossa família, mas acima de tudo isso, mais prioridade é buscar intimidade com Deus. Porque a partir do momento que nós buscamos a Ele, a Bíblia diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos ter intimidade com Deus. A Bíblia diz, e Noé andava com Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, você anda com Deus?
Ou você prioriza Deus quando você está aqui no domingo às 9 horas da manhã, no dia do culto? Como tem sido a tua vida com Deus? Como tem sido o seu caminhar cotidiano? De segunda, de terça, de quarta? Porque ser igreja de domingo, queridos, é fácil. Ser igreja de domingo na hora do culto é fácil. Eu quero te perguntar uma coisa e você responda para você mesmo. Como tem sido a tua vida de intimidade com Deus? Você tem andado com Deus? Você tem priorizado a Deus? As pessoas ao olhar para você podem testemunhar: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem intimidade com o Senhor, alguém que anda com Deus. Como tem sido a tua caminhada? Ou você é uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa, uma pessoa na igreja e outra pessoa dentro do seu trabalho, alguém que não tem integridade diante de Deus, e por não ter integridade também não é íntimo de Deus, porque Deus não tem intimidade com aqueles que não são íntegros. Para nós permanecermos no ambiente da bênção, da presença, no ambiente dos resultados, acredite, Deus tem resultados para as nossas vidas. Nós precisamos analisar a nossa própria vida. Em terceiro lugar, Gênesis capítulo 6, versículo de número 22. Olha que interessante o que a palavra do Senhor diz. E Noé fez conforme tudo o que Deus ordenou. Vamos entender o contexto. A Bíblia diz que nunca havia chovido na terra. Do chão saía um orvalho, saía um vapor que irrigava a terra. Não havia chuva. E Deus olhou para aquele homem e falou assim: eu vou acabar com tudo através de um dilúvio. Para nós, queridos, hoje é fácil de entender, porque nós conhecemos a chuva. Mas naquela época não chovia. E Noé ousou acreditar, mesmo quando a palavra lhe parecia loucura. Posso te dizer uma coisa? O ambiente da oração é construído pela fé. E muitas vezes a palavra nos parece loucura. Muitas vezes aquilo que a palavra do Senhor diz, ela vai contradizer com o que a sociedade está dizendo. Vão te chamar de louco, vão te chamar de sem juízo. Eu me recordo, queridos, em Lucas capítulo de número 1, quando o anjo visitou Maria e disse: olha, o Espírito Santo se apoderará de ti, e tu vais gerar o Filho de Deus. Aquela mulher olhou e falou: eis-me aqui, Senhor. Ela colocou em jogo toda a sua reputação. Ela não era casada, ela não tinha relação íntima com o teu noivo José. Mas mesmo assim, mesmo quando a palavra lhe pareceu loucura, mesmo quando a palavra exigiu que ela colocasse em jogo a sua própria reputação, ela disse: eis-me aqui. E nós temos visto, queridos, uma geração de pessoas que no primeiro tropeço, no primeiro intempérie, na primeira tempestade, já coloca tudo em jogo. Nós precisamos levar a nossa fé até as últimas consequências. Nós precisamos, aleluia, estar dispostos a colocar em jogo a nossa própria reputação em favor da palavra de Deus, em favor daquilo que Deus está falando conosco. Os valores da família, estamos aqui nestes dias clamando pelas famílias. Queridos, para o mundo parece antagônico. Estão pregando coisas diferentes aí fora. De que você pode abrir mão da sua família, pode abrir mão do seu casamento. Os valores não podem ser mudados. Nós precisamos levar a nossa fé até as últimas consequências, mesmo quando a palavra nos pareça loucura. Eu posso imaginar Noé olhando para aquele povo e falando assim: olha, Deus vai acabar com tudo através de um dilúvio. As pessoas: dilúvio? O que é um dilúvio? O que é chuva? Ninguém sabia o que era chuva. E Noé construindo uma embarcação. Aquele homem teve um posicionamento inquestionável diante de Deus. Preste atenção, Deus falou com Noé uma vez, e durante 100 anos não falou mais com Noé. E Noé permaneceu firme ao que o Senhor tinha dito a ele.
100 anos, 100 anos. Deus falou com ele, Julinha, e depois durante 100 anos não falou mais. Sabe o que seria se fosse algum crente de hoje em dia? Eu vou em outra igreja, ver se Deus levanta um profeta, ver se Deus confirma esta palavra, ver se acontece isso, se acontece aquilo, queridos. Se Deus falou, Deus não vai ficar repetindo não, falou, está falado. Falou, está falado. A nossa fé precisa estar firmado naquilo que Deus falou, na palavra de Deus, mesmo quando pareça loucura. Em nome de Jesus. E assim nós vamos construindo. Preste atenção, a palavra do Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Sabe a bênção que você veio buscar? Quantos precisam de um milagre aqui hoje? Quantos precisam? Sabe esse milagre que você precisa? Deus não vai liberar, Deus já liberou. E é pela fé que nós construímos, que nós trazemos da região celestial, onde já está liberado, e manifestamos aqui na terra. É pela fé. É pela fé. Aleluia. Nós não podemos sucumbir na fé, em nome de Jesus. Noé, ele tinha o caráter irrepreensível. Noé tinha intimidade com Deus, e Noé obedecia mesmo quando a palavra lhe parecia loucura. É fé. Mas a palavra do Senhor diz lá no livro do Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, primeiro Noé, segundo Daniel e depois Jó. Vamos falar um pouquinho sobre Jó agora? Entender algumas características da vida deste homem. Se você estiver com a tua Bíblia e quiser acompanhar, Jó capítulo 1, versículo de número 3. A palavra do Senhor diz: Jó era o maior do Oriente, e mesmo assim Deus deu testemunho dele. Jó capítulo 1, versículo de número 3. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de Jó, o homem mais poderoso do Oriente. Não havia outra pessoa mais poderosa do que Jó. Jó era um homem de posses. Jó era um homem influente na época em que ele viveu. Jó era um homem bem-sucedido. E mesmo assim, a palavra do Senhor diz que Jó tinha um coração humilde. Olha que coisa interessante, queridos. Tem pessoa que começa a prosperar e já se enche de soberba. Pensa que é a última bolacha do pacote. Quer tomar glória para si. Se tem algo que Deus não divide, é a glória dele, queridos. Por nós mesmos, nós nada podemos. Nós precisamos ter o coração humilde. Nós precisamos ser pessoas humildes. Jó mesmo sendo poderoso. Outro dia nós estávamos conversando e alguém falou assim: olha, é tão difícil evangelizar no meio das pessoas, mais bem-sucedidas. Parece que as pessoas se enchem de soberba e por ter muitas posses, elas pensam que não precisam de Deus. Este posicionamento não havia sobre a vida de Jó, porque mesmo sendo extremamente bem-sucedido, mesmo sendo um homem de posses, mesmo sendo um homem poderoso no meio da sociedade em que ele vivia, Jó tinha um coração humilde, um coração que obedecia a Deus, e o próprio Deus testemunha acerca de Jó. Precisamos estar na total dependência de Deus, e para isso precisamos ter um coração humilde. Deus precisa contemplar humildade no nosso coração. Ao sondar o nosso coração, o Espírito Santo precisa contemplar esse posicionamento. Aleluia! É pecado querer enriquecer, querer ter posse? Claro que não, queridos. Isaías 1,19, a palavra do Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra está reservado para nós. O melhor dessa terra está reservada para o povo de Deus. O problema é quando o teu coração está nisso. É quando o teu coração não está em Deus. É quando há soberba, arrogância, prepotência. Eu não consigo entender como alguém que convive com Deus, que é manso e humilde de coração, pode ser soberbo e prepotente. Esse posicionamento não pode existir em nossas vidas. Se nós queremos colher os resultados da nossa oração, se nós queremos ser relevantes, se nós queremos viver no ambiente da promessa, no ambiente da glória, e permanecer nesse ambiente,
nós precisamos ter um coração humilde, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Em segundo lugar, Jó, capítulo de número 14, no versículo de número 7, eu vou ler apenas a parte A do versículo. A palavra do Senhor diz assim: há esperança para a árvore cortada. Primeira característica da vida de Jó, ele tinha um coração humilde. Em segundo lugar, Jó, ele mantinha viva a esperança, mesmo quando tudo parecia contrário. Preste atenção, talvez você não conheça a fundo a história de Jó, mas num único dia, em um único dia, Jó perdeu todos os seus bens. Em um único dia, Jó perdeu tudo. Em um único dia, Jó perdeu todos os seus filhos. Os filhos de Jó morreram. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma mãe que perdeu um filho. A mãe e o pai haviam perdido um filho. E essa pessoa estava manifestando uma tristeza tremenda, porque de fato é extremamente triste. Um pai, uma mãe enterrar um filho é extremamente triste. Imagina só que num único dia, Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu seus filhos. E Jó também perdeu a sua saúde. A Bíblia diz que o estado de Jó ficou tão delicado, que a sua pele cheirava mal. Ele precisava de telhas para coçar as feridas que havia no seu corpo. Jó perdeu os bens. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu a saúde. Ele tinha tudo para questionar. Ele tinha tudo para não ter mais esperança. Ele tinha tudo para desanimar. A mulher dele olhou para ele e falou assim: ei, você ainda vai permanecer na presença de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele, repreendendo a mulher, disse: como falas uma louca mulher, assim falas tu. E aqui no capítulo de número 14, mesmo tendo perdido os bens, mesmo tendo perdido os filhos, mesmo tendo perdido a saúde, Jó disse assim: ainda há esperança. Nós precisamos ter esse posicionamento, queridos. Por maior que seja a luta que estejamos enfrentando, por maior que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os desafios, eu quero dizer, ainda há esperança. Porque a Bíblia diz que ao cheiro das águas, aleluia, tudo vai voltar a dar frutos, tudo vai voltar a florescer. Talvez você tenha entrado aqui passando por lutas desafiadoras, talvez você tenha entrado aqui passando por desafios terríveis, mas eu quero te dizer que ao cheiro das águas, aleluia, o Espírito Santo quando te visita, ao cheiro das águas, tudo volta a brotar, tudo volta a dar seus frutos. Ao cheiro das águas, o avivamento vem sobre a tua vida e a glória do Senhor se manifesta em nome de Jesus. Não perca a esperança. Olha, interessante, queridos, nós temos pregado tanto contra as prisões, é ou não é? Principalmente na sexta-feira à tarde, quando o culto é de libertação, nós repreendemos as prisões na alma, nós declaramos liberdade, e a palavra do Senhor diz: aonde há o Espírito Santo, ali há liberdade. Nós pregamos tanto contra as prisões. Mas se você abrir Zacarias capítulo de número 12 e no versículo de número 9, sabe o que a palavra do Senhor diz? Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. É o Senhor nos alertando: ei, a esperança não pode sair de vocês, vocês precisam ser prisioneiros da esperança. Por maior que seja o desafio, por maior que seja a luta, por maior que seja a guerra, por maior que seja o deserto, a tempestade, chame como quiser chamar, eu quero dizer que há esperança, e nós não podemos perder a esperança. Eu e você somos prisioneiros da esperança. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Jó tinha um coração humilde, mas Jó também tinha outra característica que chamava muito a atenção de Deus. Ele era prisioneiro da esperança. A esperança para a árvore que foi cortada. Aleluia. Como é que está a tua esperança? Como é que está a sua esperança? Porque a esperança, ela antecede a fé. Não tem nada a ver a fé com a esperança. Fé é ação. Esperança espera.
estamos esperando no Senhor, é a nossa esperança. Mas se nós não tivermos com a nossa esperança alinhada, a nossa fé fica comprometida. Precisamos ser prisioneiros da esperança, em nome de Jesus. E por fim, ainda falando de Jó, no capítulo de número 19, versículo de número 25, a palavra do Senhor diz: eu bem sei que o meu Redentor vive. Eita glória! Mesmo passando pelo desafio que Jó estava passando, mesmo passando pela prova que ele estava passando, mesmo passando por tudo que Jó estava passando, ele não sucumbiu diante das adversidades. Jó não baixou a guarda em momento algum. A palavra do Senhor diz que mesmo enfrentando a afronta dos seus próprios amigos, às vezes tirando sarro, mesmo enfrentando os desafios da vida, a Bíblia diz que ele não sucumbiu diante das adversidades. Por quê, queridos? Porque mar de rosas não existe. Nós precisamos ser crentes maduros. Nós precisamos ser homens e mulheres que aguentam o tranco. Porque mar de rosas não existe, não. Nós precisamos entender que o dia mau existe, o dia da adversidade existe, o dia da provação existe. E se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos sucumbir, nós vamos perecer, nós vamos desanimar. Acredite, queridos, vez ou outra você passará por desafios. Não estou aqui profetizando o dia mau, o dia da adversidade sobre a vida de ninguém, mas eu estou dizendo o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jó não sucumbiu diante das adversidades, mas mesmo passando pela luta, mesmo passando pela prova, ele pôde declarar: ei, eu estou passando pela luta, estou passando pela prova, está tudo muito difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive, e a qualquer momento ele se levantará e vai me arrancar dessa situação, e vai me arrancar dessa luta, e vai me arrancar dessa prova. Precisamos ser crentes cascudos. Não podemos sucumbir diante das adversidades. Essa foi uma característica muito forte sobre a vida de Jó. Glória a Deus, queridos. Voltemos lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 14. E o versículo 14 que diz assim: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. As características de Noé que precisam estar impressas em nosso coração: caráter irrepreensível, intimidade com Deus, obediência e fé. Caráter de Jó, característica de Jó que precisa estar impresso em nós: coração humilde, manter a esperança, não sucumbir diante dos desafios. E por fim, queridos, o profeta Ezequiel, ele faz menção de Daniel. Daniel viveu na mesma época que Ezequiel. Ezequiel estava na Babilônia, profetizando às margens do rio, e Daniel estava profetizando lá nos palácios. E Deus faz menção de Daniel, Deus faz menção da vida deste homem. E poderíamos falar tantas características da vida de Daniel, mas a primeira que eu quero declarar: Daniel não se contaminou com os manjares do rei, não andou segundo o padrão mundano. A palavra do Senhor diz, queridos, que Daniel, no meio da Babilônia, ele foi um referencial. Daniel, no meio da Babilônia, ele não se contaminou. Daniel, no meio da Babilônia, ele não pegou os costumes da Babilônia. Ele não começou a se vestir como os babilônicos. Ele não começou a falar como os babilônicos. Não. Daniel manteve a tua postura santa, longe dos padrões mundanos. Nós precisamos ter uma postura santificada. Nós precisamos ter um modo de falar diferente, um modo de vestir diferente, um modo de agir diferente.
As pessoas, ao olharem você saindo da tua casa, elas precisam contemplar: tem algo diferente nesta pessoa, tem algo diferente nesse homem, nessa mulher. Não podemos ser confundidos com os padrões mundanos. A Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a Bíblia diz não vos conformeis com este mundo, é não tomar forma deste mundo. Não é para ficar irritadinho com o mundo que a Bíblia está falando. Eu não me conformo com este mundo, vou ficar irritadinho. Não, não é isso não. A Bíblia está falando: não tome a forma do mundo. Não deixe o mundo entrar dentro de você. Não deixe o sistema mundano te contaminar. Não deixe o sistema mundano entrar dentro de você. Seja santo. Seja santo. Quando Deus faz menção de Daniel aqui no livro de Ezequiel, eu tenho certeza que uma das posturas na vida de Daniel que muito agradou a Deus é a postura de santidade. Nós precisamos ser santos. Lembra o que disse Tiago? A oração de um justo é a oração de quem anda em santidade, a oração de quem tem compromisso com Deus. Nós não podemos nos corromper, queridos. Nós não podemos nos amoldar a este mundo. Precisamos ter o nosso posicionamento santificado em nome de Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Daniel, ele andava profeticamente. Se você ler lá, Daniel capítulo 1, versículo de número 17. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Coisa boa é andar profeticamente. Coisa boa é andar debaixo de uma palavra profética. Coisa boa é andar em ambientes proféticos. O ambiente onde a palavra do Senhor está sendo ministrada é um ambiente propício para que milagres extraordinários aconteçam. A Bíblia diz que Daniel não era bobo. Daniel, ele andava profeticamente. Deus deu a ele inteligência para discernir as visões e os sonhos. Daniel não andava aleatoriamente. Daniel sabia o caminho que devia andar. Por quê? Porque andava profeticamente, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o que o Senhor falava com ele. Nós precisamos acreditar no ambiente profético, queridos. Ambientes proféticos podem desatar as nossas vidas. Estar num ambiente como esse onde nós estamos hoje pode desatar as nossas vidas, pode mudar a nossa história, pode mudar a história da nossa casa, da nossa família. Por quê? Porque o ambiente da profecia, o ambiente onde as coisas acontecem está propício neste lugar. Daniel andava profeticamente. E por fim, queridos, para nós encerrarmos, antes de nós começarmos a orar, Daniel capítulo de número 2, versículo de número 17. Vamos abrir lá o texto. Daniel capítulo 2, versículo de número 17, para nós encerrarmos. Olha que interessante. Daniel 2, 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel encontrou graça diante do rei da Babilônia. Daniel encontrou graça diante de Nabucodonosor. E ao invés dele pegar tudo isso para ele e falar assim, ó, que se estrepe o resto, que se lasque todo mundo, eu encontrei graça, pronto. Tem crente que é assim, né? Tem gente que é assim, pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmo, pessoas que não estão nem aí para o seu irmão, pessoa que encontra o caminho das pedras, e ao invés de chamar o povo para vir com ele, não, quer viver aquilo sozinho. Daniel não. Daniel andava em unidade. Daniel andava em cumplicidade com seus irmãos.
Daniel, quando ele encontrou o favor de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a palavra do Senhor diz que Daniel fez saber a Sadraque, Mesaque e Abidnego: vem comigo, ei, eu encontrei o favor de Deus, eu encontrei a favor do rei, eu encontrei algo poderoso, vem comigo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não foi sozinho não. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Nós, graças a Deus, encontramos o caminho das pedras. A graça do Senhor nos alcançou. Aliás, não fomos nós que encontramos, foi Ele que nos encontrou. Ele nos escolheu. Hoje nós sabemos o caminho. Hoje nós sabemos o caminho do milagre, o caminho da bênção, o caminho da vitória. Nós já encontramos esse caminho. Mas o Senhor espera de você que você não seja egoísta, que você ande em cumplicidade, que você ande em aliança com outras pessoas, trazendo essas pessoas para viver também o favor de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, tudo isso, todos esses posicionamentos, vai despertar o favor de Deus. Não basta orar, mas é como orar. Não basta vir aqui num posicionamento egoísta e clamar a Deus pensando que tudo vai se resolver. Deus, quando você ora, aleluia, a oração produz um efeito, e o Espírito Santo sonda o teu coração, para ver qual que é a tua intenção, qual que é o intento do teu coração, o que você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar. Você precisa ter essas características impressas sobre a sua vida. Nós precisamos disso. Noé tinha um caráter irrepreensível. Nós precisamos ter um caráter irrepreensível. Noé tinha intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Noé obedecia, mesmo quando a palavra lhe parecia loucura. Nós precisamos ter esse posicionamento. Jó tinha um coração humilde. Jó manteve viva a esperança. Jó não sucumbiu diante das adversidades. E Daniel não se contaminou com os manjares do rei. Daniel, aleluia, andava profeticamente. E Daniel andava em compromisso e unidade. Nós vamos orar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Eu quero convidar você para, se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser andar aí na nave da igreja, se você quiser vir aqui ao altar, nós vamos orar. E se o Espírito Santo, sondando o teu coração, contemplar esse posicionamento, contemplar essas características, eu tenho certeza que hoje nós viveremos o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Eu fiz uma pergunta aqui: quantos precisavam de um milagre? Todos levantaram a mão. Agora é hora de você se alinhar ao que você ouviu, para que ao orar, o efeito desta oração produza resultados extraordinários sobre a tua vida, em nome de Jesus. Coloque-se de pé agora, vamos adorar a Deus. Enquanto você se conserta com Deus, enquanto eu me conserto com Deus, diante desta palavra ministrada, para na sequência nós levantarmos um clamor a Deus, em nome de Jesus. Enquanto estiver adorando, se conserte diante de Deus, porque a glória do Senhor vai nos tocar de uma forma extraordinária, em nome de Jesus.